Vocês que leem estão ainda entre os vivos, mas eu que escrevo, desde há muito ingressei no reino das sombras, pois, em verdade, coisas estranhas acontecerão e coisas secretas serão reveladas em muitos séculos decorrerão antes de os homens terem conhecimento destas memórias. E quando tiverem, mostrarão uma descrença, outros dúvida. Poucos hão de achar sobre que refletir nas palavras aqui traçadas com pena de ferro. Foi um ano de terror e de sentimentos mais intensos que o terror. Sentimentos para os quais até hoje não se achou nome apropriado. Muitos prodígios e sinais haviam ocorrido. Em toda parte, sobre o mar e terra, a pestilência estendera suas asas negras. Para aqueles versados nos astros, não passara despercebido o aspecto mórbido dos céus. Para mim, Oinos, o grego, assim como para outros, era óbvio que ocorrera a alteração do ano 794, quando, à entrada de Ares, o planeta Júpiter pôs-se em conjunto com o rubro anel do terrível Saturno. O espírito peculiar dos céus, se não me engano demais, evidenciava-se não só na órbita física da Terra, como também nas almas, nas imaginações, nas meditações da humanidade. Ao redor de algumas garrafas de rubro vinho de Quios, entre as quatro paredes de um nobre vestíbulo numa cidade sombria chamada Ptolemais, estávamos sentados, um grupo de 7, à noite. Para nossa câmara não havia outra entrada além de alta porta de bronze, trabalhada pelo artífice Corinos. Fruto de hábil artesanato, fora ferrolhada por dentro. Cortinas negras ocultavam-nos a vista da lua, das estrelas lúridas, das ruas despovoadas, embora não excluíssem o pressentimento e a lembrança do flagelo. Havia coisas à nossa volta das quais não posso dar fiel testemunho, coisas materiais e espirituais. A atmosfera pesada, a sensação de sufocamento, ansiedade e, sobretudo, aquela terrível condição de existência experimentada pelas pessoas nervosas, quando os sentidos estão vivamente aguçados e o poder de reflexão jaz adormecido. Um peso morto acabrunhava-nos, oprimia nossos ombros, o mobiliário da sala, as taças de que bebíamos. Todas as coisas estavam opressas e prostradas. Todas as coisas, exceto as 7 lâmpadas de ferro a iluminar nossa orgia, elevando-se em filetes de luz, queimavam pálidas e imóveis. No espelho de seu brilho formava sobre a mesa redonda de ébano, cada um de nós revia a palidez do próprio rosto e um brilho inquieto nos olhos baixos dos demais. Mesmo assim, ríamos e nos alegrávamos de modo histérico. Cantávamos as doidas canções de Anacreontes. Bebíamos generosamente, embora o vinho nos recordasse o sangue, pois, além de nós, havia outra pessoa na sala. O jovem Zoilo, morto, deitado de comprido, ali jazia amortalhado, o gênio e o demônio da cena. Mas, ai, não participava da nossa alegria, salvo pela face retorcida pela doença e pelos olhos, nos quais a morte extinguira apenas a meio o fogo da pestilência, e que pareciam, face aos olhos, por ter nossa diversão o mesmo interesse que têm os mortos pelas diversões de prestes a morrer. Embora eu, Oinos,
percebesse estarem os olhos do cadáver fixos em mim, ainda assim tentava ignorar-lhe a amargura e, contemplando firmemente as profundezas do espelho de ébano, cantava em voz alta e sonora as canções do filho de Teus. Aos poucos, porém, acabaram-se as minhas canções e o eco, perdendo-se por entre os negros reposteiros da sala, enfraqueceram, tornaram-se indistintos, calaram-se todos. Mas, ai dos meus reposteiros por onde se perderam os ecos das canções, emergiu uma sombra escura indefinível, a mesma sombra que a lua, quando baixa nos céus, desenharia de um homem sobre o chão. Aquela, porém, não era sombra de homem, nem de Deus, nem de coisa alguma conhecida. Tremulando um instante nos reposteiros do quarto, estendeu-se em seguida sobre a superfície da porta de bronze. Mas a sombra era vaga e sem forma, indefinida. Não era sombra de homem nem de Deus, nem do Deus da Grécia, nem do Deus da Caldeia, nem de qualquer Deus egípcio. E a sombra jazia sobre o bronzio portal, sobre a cornija arqueada, e não se movia, nem dizia palavra. Permanecia imóvel e muda. E a porta sobre a qual jazia a sombra, se bem me lembro, estava encostada aos pés do zoilo amortalhado. E nós, os 7 ali reunidos, tendo visto a sombra sair de entre dos reposteiros, não ousávamos encará-la. Desviávamos os olhos, mirávamos fixamente as profundezas do espelho de ébano. Por fim, eu, oinos, articulando algumas palavras surdas, indaguei da sombra qual era seu nome e morada, e a sombra respondeu: Eu sou a sombra. Minha morada está perto das catacumbas de Ptolemais, junto daquelas sombrias planícies de Elúcia, que bordeia o canal sujo de Caronte. Então nós, os 7, erguemos-nos de nossas cadeiras, horrorizados, trêmulos, enregelados, espavoridos, porque o tom de voz da sombra não era o tom de voz de nenhum ser individual, mas de uma multidão de seres, e, variando de cadência, de sílaba para sílaba, ecoou confusamente aos nossos ouvidos, com os acentos familiares e inesquecíveis de vozes de milhares de amigos mortos.